Bom dia! Estamos novamente com o Dharma, hoje dia 7 de março, despertando com o Dharma. E essa musiquinha, bom dia Mauro, bom dia Luana, Bluebell e o Zé Cabaleiro, bom dia Rosa. Bacana, né? Adoro esses temas franceses assim. Musiquinha francesa. Bom dia, Ana Tereza. Olha aí. É, espetáculo. Ela é uma doçura só. Luana, essa foto da Bluebell, o nome desse álbum é Confissões de Camarim. A foto dela é muito parecida contigo. Bom dia, Eliana. Bom dia, Paulinha. Stanley. Rossana, tudo bem? Bom dia, Pati. Bonitinha, né? Bom dia! Falando em bonitinhas, bom dia, Carla, bom dia, Andréia. Tudo bem, gurias? Oi, Fabiola, como é que tá por aí? Como é que tá Minas? É muito legal. Agora, porque eu olhei teu nome e vi assim... E aí lembrei, achei a foto muito parecida contigo. Bom dia, Isis, tudo bem? Então essa é a Bluebell. Marta Verena, como vai? Como está aí? Paraíso, Pedra de Mim. Esse lugar é lindo. Então é isso, gente. Todo mundo já conhecia a Bluebell? Maravilhosa. Bora lá, vamos seguir com o Dharma. Então, antes disso, as notícias da casa, arquitetura da mente. Hoje à tardinha tem yoga, 17h45. Tem vários horários assim. Aí vocês podem conversar com a Amanda. E aí faz yoga e depois já fica comigo aqui para meditação. Aí tem a meditação às 19h15. Então chega pro yoga, tem aquele intervalo de uns 15 minutos, um pouco mais, meia hora. E aí tem meditação. Quem quiser vir para os dois, vem para os dois. Quem quiser vir para só um, também pode. Tem problema. É isso aí. E amanhã de manhã tem meditação de novo, 7h15. É assim que funciona. A gente não pode parar. O Poder das Dakinis, Micaela Haas e editora Lúcida Letra, nas mãos do contador Vitor Barreto. E aí a gente está lendo da Candro, e estamos, acho que na página 136. Aí a Micaela pergunta: é interessante você usar as palavras se você tiver escolha. Você não teve escolha? Bom dia, Tael. Não, eu não tive. Eu sempre estava ali, na posição mais evidente. Tive uma oportunidade incrível que realmente não trocaria por nada. Vamos mergulhando no texto. Sempre posso aprender com Rinpoche e seu exemplo. Servi-lo e ele também me dá muito. Praticamos juntos e beneficiamos os seres. Sempre há situações difíceis, mas realmente não é tão ruim assim. Bom dia, Natália. O que foi difícil? Havia ciúme. Provavelmente cometi muitos erros também. Talvez eu fosse arrogante, talvez pudesse ter sido mais gentil, mais humilde. Muita gente quer estar perto do professor e não tem essa oportunidade. E às vezes quem está próximo ao professor se esquece disso. Acontece muito isso. Passei a ser mais sensível a isso. Bom dia, Rosclair. A gente falou ontem, né, sobre a proximidade com o professor. Primeiro que se tu tem uma proximidade muito grande, tu acaba vendo as falhas, e o ser humano tem falhas, todos temos. Os instrutores, os facilitadores, relembrando da fala de ontem para seguir no texto, os mestres, os monges, os lamas, todos são seres humanos e todos têm falhas. A questão é que tem uma chavezinha em cada um desses seres, guardada as suas devidas proporções, né? Em que eles possuem uma chave que vira e tem um olhar amplo sobre muitas coisas, muitos aspectos. Bom dia, Natasha. E é nesse olhar amplo que vocês devem se apoiar, não nas falhas deles como seres humanos. Porque aí vocês vão perder tempo na caminhada, no Dharma.
tem que olhar para a parte ampla do instrutor de vocês, do monge, do lama, do professor, do profissional que vocês se apoiam como visão de futuro, aquele empresário incrível, né? Ele é incrível só naquilo que interessa a vocês, o resto ele é um ser humano normal. E aí está o erro. Então ela está falando aqui, ela se aproximou demais e não dava muita bola, estava muito perto, olhando de perto. Quando a gente está olhando de perto demais, a gente não consegue enxergar. Bom dia, Lu. Aí tu dá um espaçamento. O espaçamento não é se distanciar fisicamente, é um espaçamento, bom dia, Kátia, de um olhar. Prestem atenção nisso, isso é muito importante, de um olhar. E esse espaçamento é um lugar da tua mente. De que lugar da minha mente eu estou olhando? Se eu estiver olhando através de uma mente comum, eu vou olhar aquele ser que está te passando os ensinamentos como uma mente comum. Se eu olhar através de uma mente ampla, eu vou me conectar com a mente ampla do teu professor, instrutor, mestre, monge, lama, o que vocês quiserem, empresário das galáxias. É isso. Bom dia, Crislene. Então, quando tu começa a ver falhas no teu professor, é a tua mente comum que está operando. Infelizmente. Tu entrou num lugar, uma bolha, se chama bolha zero no budismo, em que a tua mente começa a vasculhar e querer olhar para todos os lados e buscar novas opções. Assim. Essa é a bolha zero. Então a gente se distancia. A gente olha, se conecta novamente com a mente e amplia. Foi o que ela não conseguiu fazer. Eu já tinha lido esse livro, obviamente, né? Você sentiu que havia alcançado uma posição especial? Houve um pouco disso. No início eu trabalhava muito o tempo todo e na verdade era muito maltratada. Eu cuidava do Rinpoche, então ela cuidava do Rinpoche mais velho, né? Cozinhava para ele e traduzia seus ensinamentos. Eu doava todo o meu tempo e energia, mas ainda precisava pagar o aluguel. Bom dia, Grácia. Portanto, não era como se eu estivesse sendo colocado em um pedestal. Com o passar dos anos, conquistei a posição de companheira, aluna principal e tradutora do Rinpoche. Então as pessoas cuidavam de mim. Mas era tudo algo novo para as pessoas. Tem sido um trabalho contínuo. Nós fomos pioneiros. Eu simplesmente não queria fazer mais nada. Eu nem pensava nisso. Você e Gyatra e o Rinpoche eram realmente casados? Nós ainda somos. Nosso relacionamento é difícil de entender. Rinpoche e eu somos companheiros espirituais. É claro que ele é meu professor e eu sou sua aluna, mas nunca tivemos um relacionamento conjugal normal. Seja lá o que for isso, diz a Micaela. Agora, eu também tenho um relacionamento com o Lama Chonan. Então ela tem essa situação de vida, assim, né? Então ela tem uma relação, para tentar entender que está chegando agora. Então tem um Rinpoche mais velho, de uns 80 anos, tem um outro Rinpoche que é da idade dela. Ela é casada com esse Chonan, mas com o Gyatro ela tem um relacionamento espiritual. Mas é companheira dele também, é uma consorte dele. E a coisa funciona assim. Bom dia, Rosana Simões. Agora eu também tenho um relacionamento com o Lama Chonan e vivemos junto com o Rinpoche. Na maior parte do tempo, como uma grande família feliz. Rinpoche está muito feliz por eu estar com o Chonan e passou a amá-lo. Toda a situação é harmoniosa e saudável. O Rinpoche é muito mais velho do que eu e ele sabia, inevitavelmente, que as coisas ficariam assim. Uma configuração kármica que salva vidas. Então a gente está ali, a gente só observa, né? Quando você conheceu o Lama Chonan? Em 1992. Ele era um monge que partiu de Golok, no Tibete Oriental, com alguns outros monges para encontrar o Dalai Lama na Índia. Ele planejava voltar para a casa de sua família, no Tibete, quando Tartan Rinpoche o persuadiu a vir para o Zewa, para as gringas. Ele ainda não tinha intenção de ficar, mas depois adoeceu gravemente com tuberculose. Essa foi uma espécie de configuração kármica que realmente salvou sua vida, porque se ele tivesse voltado ao Tibete, com certeza teria morrido. Você parece ter um dom para salvar vidas de lamas. Chonan contraiu uma tuberculose resistente aos medicamentos e foi colocado em quarentena. Teve um período do Brasil que teve, né, a tuberculose muito forte.
e que interessante que cada movimento ele vai gerando um tipo de movimento arquitetônico também. Porque no período da tuberculose, os hospitais que eram feitos com sacadas, né, para as pessoas justamente irem para fora, né, em função dos vírus. Hoje não, hoje tem os equipamentos de ar-condicionado que fazem a filtragem do ar e tudo mais. Né? Então a arquitetura vai evoluindo nesse sentido. E aí a gente teve esse vírus do Covid. Né? Quantas coisas vocês fizeram em casa que alterou o processo de morar? Né? Então esse processo de morar ele acelera em muito tempo o futuro. Assim. Então há um rompimento com essa estrutura que vai indo numa linha um pouco tênue, assim, daqui a pouco há um movimento geral e as coisas se alteram. Então imagine os povos olhando isso assim lá no futuro, daqui a 500 anos, e daqui a pouco, aqui aconteceu um cataclisma, porque daqui a pouco as pessoas começaram a morar diferente, começaram a construir formas diferentes de civilização, e a arquitetura mudou. A arquitetura mudou por causa do Covid. Ela começou a ficar muito mais voltada para sítios de lazer, né? Bom dia, mãe, tudo bem? Espaços abertos, não confinados, as pessoas buscaram mais a natureza. Então, algumas construções de arquitetura mudaram. Interessante ver isso assim com um olhar lá adiante, assim, lá no futuro. Chono contraiu tuberculose, cuidei dele porque ele não falava inglês. E ninguém mais conseguia se comunicar com ele. Eu o ajudei a chegar a um hospital, o Hospital Nacional Judaico de Denver, famoso por sua enfermaria para a tuberculose. O internou gratuitamente por 6 meses. O prefeito de Medford, no estado de Oregon, alugou um avião e voamos para Denver com máscaras. Foi um voo inesquecível. Você se conectou a ele desde o início? Não, ele era um monge, eu estava com Gyatro Rinpoche e muito envolvido em minha vida. Definitivamente tínhamos uma conexão, um forte sentimento de respeito mútuo e energia positiva. Nosso encontro causou muita fofoca e boatos como: você viu que Sanjekandro trocou o Gyatro Rinpoche por um monge de Golok? Aí o povo fala, né? Um negócio maluco assim. Na verdade, naquela época não era essa a situação. Eu estava apenas ajudando Chonan. Aí na cidade que vocês moram, aí tem fofocas também desse tipo? Hein? Tem fofocas aí ou não? Onde vocês moram é um lugar de terra pura? Aqui em Lajeado não tem. Quem mora em Lajeado sabe, né? Aqui ninguém sabe da vida das outras pessoas. É um lugar assim que as pessoas estão super... Elas não querem saber da vida dos outros. Não querem saber. Né? Quem mora aqui em Lajeado não é assim? Era apenas uma dessas histórias de fofoca do Dharma, que todo mundo conhece, e foi isso que o fez devolver os mantos monásticos. Ele devolveu os mantos por causa da fofoca, e eles não tinham nada. Ele ficou horrorizado com tudo aquilo. Todos que o conheciam antes diziam que ele era um monge perfeito. A Marta riu, porque lá em Tamanduá, onde tem o pé de mim, não existe isso. Isso é uma coisa assim que... Não. Imagina falar da vida dos outros. Ele levava seus votos muito... Eu acho muito engraçado, porque às vezes as pessoas querem puxar assunto comigo assim. Daí, tu sabe fulano, ciclano? Não sei. Eu não sei nada da vida dos outros. Estou falando sério. Não sei. Quem é meu aluno aí sabe, pode confirmar. Mas eu fulano, tu sabe? Não sei. Eu não quero saber. Eu não me interessa nem um pouco. Quem que sabe da vida da pessoa é a pessoa. Não, mas aconteceu tal coisa. Tu não viu? Não. Sabe aquela pessoa que tu vai puxar conversa e não adianta? Sou eu. Pisciano, né? Né, Marta? Pisciano é assim, tipo... Eu tava na fila lá no Retiro. Aí uma menina, bem mais nova que eu, assim, metade da minha idade, na fila para ir pro refeitório, né? E ela do nada larga uma frase assim. Eu só olhei para ela. Tu só pode ser pisciana também, né? Porque essa frase eu não tinha nunca nem cruzado com ela durante o retiro todo, assim, mais ou menos tinha visto quem era a pessoa, né? Só de umas 100 pessoas, tu não fica conversando com todo mundo. E ela larga uma frase assim, tipo, como se a gente se falasse há 30 anos, né? Eu olhei, tu só pode ser pisciana, porque pisciano faz isso. Do nada ele solta uma frase que está dentro da mente dele e conecta a pessoa, achando que a pessoa tem que saber o que está
que ele está falando? Aí começamos dois a rir de chorar, assim, tivemos que sair da fila. Ela, sim, eu sou pisciana. Eu tive que adivinhar onde estava a mente dela. Então é assim, pisciano é assim, gente. A gente não está no mundo, a gente está no nosso mundo. Ele ficou horrorizado. E aí ele largou o manto, né? Só por causa da fofoca. Ele não tinha nada com a... Ai, fofocas do Dharma, gente. Vamos lá, vamos fofocar. Vamos lá, vamos fofocar. Bem, você realmente descobre quem são seus amigos nessas situações. Bem verdade. Mas eu não guardo nada daquilo. Foi uma grande confusão que movimentou as coisas quando estavam estagnadas. Então é assim, ó, homens e mulheres não podem ser amigos, tá? Ponto. Porque senão as pessoas falam. Né? As pessoas adoram falar. Lama Chonan me disse que... A Micaela perguntando. Lama Chonan me disse que escreveu uma carta a Gyatro Rinpoche e a comunidade desculpando-se e ofereceu-se para pacificar a situação. Gyatro Rinpoche demorou para aceitar que você estava em um novo relacionamento? Houve um período de ajuste. Mas Gyatro Rinpoche e eu sempre nos comunicamos e esperamos até o momento certo para nós três morarmos juntos. Que loucura. No Ocidente, temos um certo modelo do que é um casamento, de como as coisas devem ser. Os tibetanos levam um casamento menos a sério? Não, é uma conversa bem interessante para nós aqui. Eles são mais livres. Muitas vezes, nem mesmo se casam. A situação é muito mais aberta, principalmente para os mestres. O ponto principal é que Chonan e eu deveríamos ficar juntos para podermos fazer nosso trabalho de tradução. Nossa conexão tem sido incrível para isso. Gyatro Rinpoche vê de forma muito clara o quanto isso é importante. É uma mente muito elevada, né? Isso também mostra a falta do ego do Rinpoche e seu estado mental iluminado. Então, ao fim, quando as pessoas superarem seus fenômenos comuns, elas poderão obter uma sensação de apreciação a respeito. E respeito. Bom, gente, isso aqui é um tema super complicado para nós ocidentais, mas uma vez que tu começa a estudar tudo isso, tu começa a entender exatamente o que está acontecendo. Sem moderação, sem diluição. Tudo bem até aqui? Quando você realmente se tornou Sangye Khandro? Quando foi que Nancy Gustafson desapareceu? Então, quando ela trocou o nome dela pelo nome do Dharma, né? Sangye, ou Sangye Khandro, é o nome de refúgio que Geshe Darjei me deu, bem no início do meu caminho, em Dharamanssala. Sangye significa Buda. Se escreve S-A-N-G-Y-E. Buda. E Khandro, ou Dakini, significa viajante do espaço, ou Buda feminino. Sangye Khandro, então Buda feminino, é uma das 5 Dakinis das 5 direções. Eu me sinto muito abençoada por esse nome. Então aqui embaixo vai dizer que Sangye, não sei se é essa a pronúncia, significa literalmente purificado e amadurecido, indicando que é um Buda, aquele que purificou todos os obscurecimentos. E você o assumiu imediatamente com o seu nome principal? Bom dia, Fred, tudo certo aí? Não, mas eu estava com os tibetanos o tempo todo e eles não conseguiam se lembrar de Nancy. Começaram a me chamar de Sangye Khandro e isso pegou. Eu tenho alguns círculos de pessoas que não me chamam pelo nome, me chamam só de Kyoshin. Então é bem interessante, assim, onde eu vou, conforme o lugar que eu estou, as pessoas me chamam. Estava no retiro, alguns que já sabiam que era o Kyoshin, o monge Korro, o monge que mora na Suíça. Logo imediatamente ele, Kyoshin. O Enio Burgos. Essas pessoas, eles não me chamam pelo nome de batizado normal, assim. Interessante. Aí, conforme o lugar que tu tá, a tua mente é levada para um outro lugar, assim. Seu identificador de chamadas ainda diz Nancy Gustafson? Legalmente é quem eu sou, mas Sangye é o nome ao qual eu respondo.
Meus pais costumavam perguntar, como é mesmo aquele nome estranho que eles usam para te chamar? Eu tenho uma amiga que nunca lembro também, ela sempre diz, como é que é o teu nome mesmo, do Dharma? Eles continuaram te chamando de Nancy? Claro. Há algo que você gosta de fazer fora do Dharma? Nada. Tem sido assim desde que conheci o Dharma. Antes gostava de música, como tocar piano e cantar, ou andar a cavalo. Agora estou tão desinformada sobre os eventos atuais que pode ser até constrangedor. Às vezes tenho dificuldade em iniciar uma conversa normal com pessoas que não estão no Dharma, porque nem eu mesmo sei do que estão falando. Eu sou bem assim também, mas eu não sou tão, não é radical a palavra, tão desintonizado. Eu continuo tocando meu violão, brincando em casa sozinho com ele, leio muito sobre muitas coisas, não consigo ficar preso a uma estrutura, assim. Acho que a gente tem que ter um caminho do meio, assim, não em tanto uma coisa ou outra. Me cansa também, quando eu estava no retiro, as pessoas queriam falar só do Dharma. Eu me cansava, logo eu saía do grupo, assim. Porque geralmente eu virava sendo a pessoa que tinha que responder as perguntas. E também não gostava. Me constrangia às vezes. Então eu evitava um pouco os grupos, assim. Ou às vezes estava nos grupos, começavam a me fazer pergunta, eu respondia e saía. Porque eu não estava lá para ensinar, quem está lá para ensinar é o Lama, né? Florizalgata, é isso? Bom dia. Mas eu não fico falando sobre o Dharma. Gosto de falar nos momentos que tem que falar. Mas eu não leio jornais, não assisto noticiários, não perco tempo com isso, porque isso aí não são fontes de informação. Não são fontes de conhecimento. São apenas flutuações de informações batendo de uma boca e outra, assim. Não é conhecimento. Ler jornal, ouvir noticiário, se vocês acham que ver o Jornal Nacional... Bom dia, Fátima, ver o Jornal Nacional, o jornal, nem sei se tem Jornal Nacional ainda, tem o Jornal do Meio-Dia ainda, aqueles. Bom, enfim, os jornais. Ver jornais não é conhecimento. Isso são só informações que estão passando, assim. Tu tem que tomar cuidado com isso. Tu tem que ir direto nas fontes se tu quer alguma coisa. Eu assisto as notícias na TV de vez em quando, mas nunca vi nada no Twitter. Eu não tenho Twitter. Estamos completamente absorvidos em nosso mundo, traduzindo, viajando, praticando. Às vezes eu penso, Sandy, você realmente deveria estar mais bem informada para poder se relacionar melhor com as pessoas. Mas então eu me lembro das prioridades e penso, espere, meus professores são meus melhores exemplos. E eles não passaram sua preciosa vida humana, sendo informados sobre essas coisas. Preferiram focar no Dharma. Sinto que não sei nem perto do suficiente sobre o Dharma. Então eu me cansei de ler livros e artigos comuns. Há muitas coisas que levarão a sua vida embora, se você se envolver com elas. Também vejo o e-mail dessa forma, conforme consome muito tempo. E-mail consome muito tempo. Aí tu perde tempo, se tu fica vendo essas coisas, gente, essas coisas que são do dia a dia, assim, claro, tu tem que estar informado sobre algumas coisas mais importantes que estão acontecendo, obviamente, não precisa ser um ermitão, não é nesse sentido, mas tu poder perceber o momento que é um momento de fofoca, assim, tu saber aquele lugar em que tu tem que saber sobre a economia, sobre a política, tu tem que estar informado, obviamente. O resto é conversinha, o resto é fofoquinha. Não dá para perder tempo com isso. Se a gente começa a perder tempo com isso, não tem como, né? Vamos para uma prática? Vamos se colocando, uma postura. A próxima leitura será da Pema Chodron, que eu acho que vai acontecer lá por quinta-feira. Já estão na posição? Então, procure uma postura de prática. Pode ser deitado para quem está deitado. Sempre lembrando que é importante
ter esse tempo para o corpo ir acostumando a postura, seja qual for, mas mantenham-se atentas, atentos, eretos, mesmo deitado com as costas bem esticadas, pescoço. Quem estiver sentado, alonguem o pescoço, alonguem as costas, como se tivesse um fio puxando a cabeça para cima, e descansem levemente o pescoço em direção, o queixo em direção ao peito, levemente, naturalmente. E observem o que esse ajuste faz no corpo, já em atenção plena nesse pequeno ajuste. As mãos repousadas, soltas nas pernas, ou as mãos uma mão sobre a outra. Os ajustes já vão levando a mente para um estado de atenção plena. Comecem ouvindo todos os sons à sua volta. Percebendo os pensamentos, percebendo as sensações do corpo, vá trazendo a mente para esses pontos, cada vez mais perto. Percebendo algumas zonas de tensão, zonas de relaxamento. Se preferir, você pode fechar os olhos ou manter semiabertos. Mas fique na experiência de perceber o que acontece no corpo neste momento. Talvez algumas zonas relaxando, outras se contraindo. Surge um pensamento, some. Você vai se conectando com a respiração. Sua mente está cada vez mais próxima de si. Apenas observando o ar entrando e saindo. E quando perceberes que estás levemente estabilizada, estabilizado com essa breve prática, faça uma seguinte pergunta a si mesmo, um questionamento. Quais são as coisas que eu faço durante o dia que são realmente perda de tempo? Talvez ficar demais nas mídias sociais, talvez conversar coisas que não levam a lugar nenhum, perder tempo com televisão, perder tempo com fofocas, perder tempo com leituras que não levam a lugar nenhum. Quais são as coisas que você faz, que você percebe que não são nem entretenimento, que lhe causam mais aflições mentais? Uma vez que tenha detectado, por que você precisa disso? Para preencher o tempo?
Por que você precisa preencher o tempo? Que medo você tem do vazio? Que medo você tem do espaço? É preciso que haja o espaço para fazer o movimento. Se você está prensado entre uma atividade e outra, um pensamento e outro, é como se estivesse entre duas paredes, não há espaço para fazer o movimento. Dê espaço, mais espaço, para que tenha a possibilidade de fazer um movimento para poder avançar. Quais são as coisas que estão preenchendo esse espaço e que você pode se livrar a partir de hoje? Preste atenção. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, boa terça e até a noitinha para quem vem fazer prática de yoga com a Amanda e quem vem fazer meditação comigo. É um horário subsequente assim ao outro, 17h45 e 19h15. Quem quiser experimentar, venham. Tá bem? E até amanhã.